Fala, meu trader, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo certo? Bem, espero que sim. Então, dia 7 de novembro, segunda-feira, mais uma segunda se iniciando. E junto com a segunda, como de costume, vamos aqui estar fazendo a nossa análise semanal de alguns ativos que costumamos acompanhar. Vocês podem estar verificando aí pelos nossos vídeos antigos no canal. E sem mais delongas, vamos aqui ao mesmo tempo que vamos abrindo os ativos dentro do MetaTrader, vamos também comentar um pouco do que se vem se passado dentro do mercado de Forex, também dentro do mercado de índices e criptomoedas, e o que temos visto nesses últimos tempos é justamente como já há algum tempo vem acontecendo. Temos aí a inflação assombrando os Estados Unidos e, por consequência, assombrando o resto do mundo. E, pelo menos para mim, esse é o maior gatilho que temos no radar. Então, vamos aí estar surfando essa realidade, no caso de uma inflação elevada e da necessidade dos Estados Unidos estar aumentando a taxa de juros para que seja possível conter a inflação. E junto com a elevação de taxa de juros, temos aí por consequência o dólar, né? A taxa de juros ela afeta o dólar, fazendo com que o dólar perca força, perca valor e abra espaço para movimentos de altas como esse. A gente está vendo aqui no Euro USD e no GBP USD. Isso tudo se deu por conta do alívio do dólar, da desvalorização do dólar. Então, temos aqui o nosso Euro USD selecionado, o GBP USD. Como temos o costume, também analisamos o ouro. Além do ouro, analisamos pares como o USDCAD, o USDJPY. Além desses, também acompanhamos o índice do SP500, que no caso é esse índice aqui. Colocamos o nosso template da FLFX e também acompanhamos o Bitcoin USD, sendo esses aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nossos principais 7 ativos que temos o costume de estar acompanhando. São ativos que têm uma volatilidade e volume de negociação interessantes, então são papéis que eu tenho o costume de acompanhar. E como o intuito do canal é estar passando um pouco dessa visão dos melhores ativos para se operar, separo estes aqui para podermos estar delimitando, fazendo as marcações da semana e já pontuando algumas regiões de compra e venda dentro de cada ativo que vamos analisar a partir de agora, bacana? Então, o primeiro passo seria separar os ativos. Temos aqui esses ativos, colocamos o nosso template da FLFX e iniciamos, como de costume, a análise de qualquer ativo pelo time frame mensal. Então, colocamos todos os ativos no time mensal e vamos então iniciar a nossa análise. Primeiro ponto, ampliar a escala dentro do MetaTrader. Se você usa o MetaTrader, indico que você está ampliando essa escala para facilitar a movimentação do gráfico. Então, temos aqui o gráfico mensal do Euro USD. Se vocês repararem, registrávamos antes, em algumas análises de semanas atrás, este preço importante dentro do time mensal do Euro USD, certo? Vamos continuar registrando esse preço, que é indicado por esse preço de fechamento de fundo aqui. Então, temos essa linha que indica esse preço importante. Além deste preço importante, vamos aí estar registrando também este fundo
do time mensal do EURUSD e vamos registrar também a média de 9, que se encontra próximo ao preço atual, um pouco mais acima, mas no caso bastante acima, 3.000 pontos acima, porém muito palpável que o EURUSD venha buscar a média de 9, quem sabe até o final deste mês, se o dólar continuar a sua movimentação de queda. Então temos essas três regiões, três preços importantes dentro do EURUSD no time mensal. Tendo em vista o time mensal, vamos agora para o gráfico semanal, certo? No time mensal sempre registramos as resistências e preços importantes com a cor azul escuro. Dentro do semanal registramos com a cor roxa. Então o que devemos sinalizar no semanal dentro do EURUSD é este preço de fechamento de fundo, onde temos a indicação deste preço de fechamento de fundo com a linha horizontal da cor roxa. Então indicamos este preço de fechamento de fundo. Temos o EURUSD testando a média de 20 neste exato momento, a média de 20 do semanal. Então uma média bem importante. Não sei se o preço terá força para ultrapassar a média de 20, mas além da média de 20, que é importante sinalizarmos, temos que sinalizar a média de 20 high, bacana. Então temos aí dentro do EURUSD essas três principais regiões, três principais preços de resistência. Além disso, poderíamos registrar aqui a média de 200 aqui em cima, bacana. Então temos aí três preços importantes do mensal, sendo indicados pela linha azul escura, e quatro preços importantes do semanal, indicados aí pela cor roxa, bacana. Então, dentro do EURUSD no semanal é isso. Vamos agora para o time diário. Dentro do time diário, temos essa configuração no EURUSD, onde podemos ver aqui a formação de um preço de fechamento de fundo nessa região. Então, temos aqui a indicação de um preço de fechamento de fundo no diário, sendo preços do diário indicados com a cor azul claro. E além deste preço de fechamento de fundo, temos preços importantes a serem sinalizados na média de 20 low e na média de 20 comum. Poderíamos registrar também como preço importante a delimitação da nuvem de Ichimoku. Então, se vocês observarem a nuvem de Ichimoku, temos aqui esta linha, certo? Delimitado pela nuvem. Teríamos também uma resistência importante aqui, mas como temos a média de 20 e a média de 20 low aqui embaixo também como preços importantes, não vou estar registrando o final da nuvem de Ichimoku para que não fique um range curto, né, de preço. Caso o EURUSD venha retornar, poderíamos aguardar compras mais abaixo, tendo em vista que o gráfico sinalizou para a gente o início de uma tendência de alta. Tivemos aqui o candle diário fechando acima da 20 high, e quando temos o preço fechando acima da 20 high, temos aí início de uma tendência de alta. Caso feche abaixo, início de uma tendência de queda. Então tivemos o fechamento acima da média de 20 high, então temos um início de uma tendência de alta dentro do EURUSD. E normalmente quando o preço fecha acima da média de 20 high, ele tende a buscar os preços ou da média de 20 comum ou da média de 20 low, para depois continuar o seu movimento de alta. Então por isso vamos sinalizar essas duas médias de 20 comum e de 20 low. E além destes preços importantes no semanal, podemos aqui registrar a média de 200 e este topo formado por este candle aqui, né? Temos aqui um topo delimitado pela formação destes candles, fechamento desses candles, e que coincide também com uma resistência do mensal. Podemos ver que o preço que a gente sinalizou agora no diário está junto com algum preço do mensal, indicado pela linha azul escura. Vamos voltar no time mensal para ver que preço é esse. E é justamente o preço da média de 9 do mensal que havíamos comentado. O preço está um pouco mais abaixo, mas temos aí dentro do diário do EURUSD a sinalização
deste preço de topo no diário, que coincide também com o preço da média de 9. São preços aí bem próximos. Então, dentro do EURUSD, no time diário é isso. Vamos agora para o time H4. Dentro do H4 do EURUSD, observamos que o preço parou aqui na média de 20 comum do semanal, que está sendo indicado por essa linha roxa ou rosa. Então, provavelmente o EURUSD possa vir fazer um movimento de correção para depois continuar alta, mas a tendência de alta ainda persiste, vamos estar acompanhando. Vamos primeiro aqui registrar as regiões importantes dentro do time H4. Vou tirar um pouco o zoom e vamos aqui registrar um novo preço de fechamento de fundo, mais abaixo que o preço de fechamento de fundo do diário. Lembrando que preços no H4 sinalizamos com a cor verde e temos aqui então este preço de fechamento de fundo indicado por estes candles. Tivemos esse fechamento, o fechamento mais baixo do que o diário e mais baixo do que o semanal. Temos aqui então que sinalizar este preço de fechamento de fundo no H4. Além disso, preços importantes dentro do time H4. Temos aqui este topo no H4. Temos este topo aqui no H4. Além disso, preços importantes no H4 na média de 9, na média de 20 high, na média de 20 comum, na média de 20 low, também na média de 200. E estes aí são os principais preços no H4 do EURUSD. Então, vamos agora, já que já registramos os preços e regiões importantes desde o mensal até H4, vamos agora então sinalizar regiões interessantes para compra e venda dentro do EURUSD. Então, dentro do EURUSD, estou aqui no gráfico diário, dentro do EURUSD, teríamos aí, tendo em vista a sinalização do movimento de alta do EURUSD e de tendência de queda do dólar. Então, teríamos aí novas compras dentro do EURUSD no toque do preço na média de 20 comum, sinalizada por essa linha azul claro, ou na média de 20 low, certo? Do diário. Então, temos aqui dois preços interessantes para compra dentro do EURUSD, sendo esse preço 0,98738 e 0,98073. Então, caso o preço do EURUSD retorne para essas regiões, poderíamos executar uma compra no toque do preço na linha ou após a formação de um padrão de candlestick, seja ele o trap ou 1, 2, 3 de compra. Bacana, então, regiões de compra interessantes dentro do EURUSD. Temos essas dois preços interessantes para compra e preços interessantes para a venda. Colocaria aqui um preço interessante para a venda, a depender da movimentação do dólar, na média de 20 high do semanal, indicado aí pela linha roxa. E além disso, também registraria aqui uma venda interessante. Vamos botar essa seta mais para cá. Teríamos aqui outra possível venda no caso na linha azul escura do mensal, que indica a média de 9 do mensal do EURUSD, ou neste topo aqui do diário do EURUSD, certo? Temos aqui então essa região também interessante para a venda, e além dessa, poderíamos sinalizar além dessas a média de 200 do diário aqui em cima. Bacana, então este é o time frame diário, lembrando que a execução da nossa ordem acontece dentro do time H4. Então vamos até fazer um backtest aqui da nosso mindset.
Conforme informado já nos vídeos anteriores, a FLFX funciona da seguinte forma: podemos executar a entrada no toque do preço, ou a partir do momento que o candle de H4 fecha acima da média de 20 high, teríamos uma compra aqui, stop no último fundo, compra tranquila, já estaríamos aí 1000 pontos de lucro, já poderíamos ter colocado stop no 0 a 0, deixar rolar até buscar esses alvos mais aqui em cima, ou ir subindo barra a barra o stop para garantir também um lucro parcial bacana. Então, dentro do EURUSD, temos aí sinalizados essas principais regiões de compra e venda, certo? Então, vocês podem observar aqui as principais regiões de compra e venda dentro do EURUSD. Vamos agora fazer as marcações dentro do GBP-USD. Então, dentro do GBP-USD, começamos nossa análise pelo time mensal, muito parecido com o EURUSD. Se vocês acompanharem os últimos vídeos, vão observar que a gente estava sinalizando como preço importante dentro do time mensal este preço de fechamento de fundo aqui. Então temos este preço de fechamento de fundo no mensal do GBP-USD. Como é no time frame mensal, sinalizamos com a cor azul escura. Temos também este preço de fechamento de fundo e a média de 9 aqui em cima também. Três preços muito semelhantes ao EURUSD. E esse é o GBP-USD no mensal. Vamos para o semanal. Dentro do semanal temos essa configuração. Temos aqui o preço de fechamento de fundo do semanal aqui, sendo o preço no semanal indicado com a cor roxa ou rosa, tanto faz, sem preconceitos. Então temos aqui este preço de fechamento de fundo do semanal. Temos preços importantes também na média de 20 comum, na média de 20 high, certo? E na média de 200 lá em cima. Temos aí também 4 preços importantes dentro do semanal do GBP-USD. Assim como no euro também tivemos resistências semelhantes. Então esse é o GBP-USD no semanal. Vamos para o diário. Dentro do diário temos essa configuração dentro do GBP-USD. E dentro dessa configuração do diário, vamos aqui estar registrando o preço de fechamento de fundo, sendo indicado por esse fechamento aqui. Preços no diário sempre indicados com a cor azul claro. Temos aí, além desse preço importante, a média de 20 low aqui embaixo. Além disso, média de 20 comum. Poderíamos registrar também, assim como registramos no EURUSD, a média de 200 aqui em cima, certo? Esse é o GBP-USD no diário. Vamos agora para o H4. Dentro do H4 temos essa configuração, um movimento de alta parecido, muito parecido com o EURUSD. E lógico que esse movimento foi favorecido pela queda do dólar. Então, quando temos a queda do dólar, temos um movimento de alta para o euro ou para a libra ou qualquer tipo de moeda pareada ao dólar. Então, dentro do H4, no GBP-USD, vou estar tirando aqui o zoom para a gente poder sinalizar o fundo mais baixo que temos, sendo este aqui no H4, preço de fechamento de fundo, sinalizamos com a cor verde escura no H4. Além deste preço, temos preços importantes aqui na média de 200, certo? Então temos preços importantes aqui, preço importante na média de 200. Além disso, média de 20 low, média de 20 comum. Poderíamos registrar a média de 20 high também, do H4 do GBP-USD. E também o final da nuvem de Ichimoku. Se vocês observarem, temos aqui a nuvem de Ichimoku aqui e a delimitação da nuvem de Ichimoku, no caso o final da nuvem, indicado aqui por essa linha tracejada, delimitando a nuvem. E Ichimoku é um indicador muito bom que utilizamos para registrar e para observarmos aí também preços importantes de resistência.
Temos esses principais preços de resistência no H4. Além disso, temos aí o topo aqui sinalizado, que coincide com alguma resistência do semanal, podemos observar pela linha roxa ou rosa, que indica a média de 20 do semanal. Bacana, então, GBP/USD analisados para vocês desde o time mensal até o H4. Vou retornar para o time diário para sinalizar aqui regiões de compra e venda. Então, tendo em vista que estamos aí num movimento de alta do GBP/USD, decretado por este candle que fecha acima da média de 20 high, isso no diário. Dentro do H4, se retornarmos, vemos que o preço também está indicando uma tendência de alta para o GBP/USD. A partir do momento que temos o fechamento do candle acima da média de 20 high, temos aí a decretação de o início de uma tendência de alta. Executaríamos a compra aqui, stop no último fundo, compra tranquila, já 800 pontos aí a favor do movimento. Poderíamos já ter colocado stop no 0 a 0 e deixar rolar, buscando alvos mais acima. Então, tendo em vista a tendência de alta do GBP/USD, buscaríamos por regiões de compra na média de 20 comum do diário, sendo indicado aqui por essa linha azul claro. Então temos aqui o preço da média de 20 comum do diário, indicado pela linha azul claro. Vou estar sinalizando este preço como um preço interessante para compra. E além disso, poderíamos também sinalizar o preço da média de 20 low, que é este preço aqui. Então temos dois preços aí interessantes dentro do GBP/USD para compra, e para venda buscaria aí por regiões de venda na média de 20 comum do semanal, indicado por essa linha roxa, e também na média de 20 high do semanal, indicado também por essa linha roxa. Então temos aqui estes preços como preços importantes para venda dentro do GBP/USD, e para compra dentro do GBP/USD temos a indicação aqui deste preço indicado pela linha azul claro, também este preço indicado pela linha azul claro, que são resistências do time diário, da média de 20 do diário e da média de 20 low do diário do GBP/USD. Então temos aí regiões interessantes para compra e venda dentro do GBP, vai depender da movimentação do dólar, certo? E GBP analisado para vocês. Vamos agora estar analisando o ouro. Vamos agora para o time mensal aqui do ouro. Vamos primeiro ampliar a escala. Colocamos aqui 29, já é o suficiente para ampliarmos a escala. Começamos a análise pelo time mensal. Então, dentro do time mensal, registramos aqui as médias de 20 low, média de 20 comum e média de 20 high. Temos aqui indicação deste topo também no mensal. Além disso, este fundo, indicado aí pelo fechamento do mês anterior. Poderíamos sinalizar também a nuvem de Ichimoku, que acaba aqui, certo? Então, dentro do time mensal do ouro, temos todos estes preços. Podemos agora analisar o time semanal. Então, dentro do time semanal, temos essa configuração dentro do ouro. Temos aí o ouro segurando há um bom tempo embaixo da média de 200, em um range aí pequeno de movimentação. Apesar do ouro ter uma volatilidade bem grande, nesses últimos tempos vem aí uma região um pouco complicada para superar.
Mas vamos aqui estar sinalizando as regiões importantes do ouro. Temos aqui a formação de um preço de fechamento de fundo destes candles no semanal. Então indicamos aqui preços importantes no semanal pela cor roxa. Então temos aqui este preço de fechamento de fundo. Além disso, temos aí preços importantes na média de 200, na média de 20 comum e na média de 20 high lá em cima. São os principais preços do semanal dentro do ouro. E são esses os principais preços, não temos aqui muito o que marcar dentro do ouro, está no range aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas praticamente dentro do range aí abaixo da média de 200 do semanal. E vamos agora então para o diário. Dentro do diário do ouro temos essa configuração. Poderíamos aí estar sinalizando este preço de fechamento de fundo do diário. Diário sempre sinalizado com a cor azul claro. Além disso, temos aí preços importantes na média de 20 low, média de 20 comum. Poderíamos registrar também como preço importante a delimitação da nuvem de Ichimoku, que por coincidência já estava sendo sinalizada pela média de 20 comum do semanal. Então esse é o semanal. Se formos para o diário, vemos que a linha do semanal ficou na delimitação da nuvem, o que não quer dizer que podemos também registrar no diário, já que a nuvem ela aparece no diário. Então temos aqui indicação também de um preço importante dentro do ouro. Além disso, temos este topo aqui no ouro. E dentro do ouro é isso, poderíamos sinalizar aqui a média de 200 dentro do diário. E são essas as principais resistências dentro do diário do ouro. Vamos agora para o time H4. Dentro do H4 temos também aí um movimento parecido com o euro, parecido com a Libra. Tivemos a execução da compra aqui, para quem compra, no caso com o fechamento do candle acima da média de 20 high, compra, stop no último fundo, bela movimentação aí de alta do ouro. Vamos aqui sinalizar dentro do ouro os preços de fechamento de fundo do time H4, sempre sinalizado com a cor verde. Então temos aqui este preço de fechamento de fundo. Além disso, temos preços importantes aonde? Na média de 20 low, na média de 20 comum, e também poderíamos registrar aqui preços importantes na média de 200 e neste topo aqui do H4 do euro do ouro. Além destes preços e regiões importantes, poderíamos aqui utilizar o Fibonacci para nos darmos ainda uma maior confluência de qual é a resistência mais forte dentre essas que sinalizamos, e observamos aqui a indicação do preço de 50% e de 61,8 de FIBO. Vemos aqui que temos próximos a essas regiões este topo do H4 e, no caso, esta resistência do semanal, que no caso é a média de 200 do semanal aqui do ouro. Então temos aqui a indicação da média de 200. Podemos também indicar a média de 20 low, que está aqui e que está exatamente no 61,8 de FIBO. Então, dentro do ouro, traçamos aqui este Fibonacci dessa pernada de queda, que nos dá aqui regiões importantes de compra e venda, no caso, regiões até onde a alta do ouro pode chegar. Então temos 61,8, coincidindo com a média de 20 low do semanal. Temos aqui os 50, no caso, regiões que sinalizamos próximos a este preço. Temos aqui essas duas regiões do H4.
Então vamos lá sinalizar principais regiões de compra e venda dentro do ouro. Teríamos aqui compras primeiro, pois estamos seguindo a tendência do ouro de alta. Poderíamos executar uma compra no ouro no último fundo do semanal. Então poderíamos executar aqui uma compra nessa linha rosa, o roxo, que indica o fundo do semanal, assim como temos aí compras interessantes na média de 20 comum do diário, que é indicado por essa linha azul claro. Então, na minha opinião, essas são os principais preços para compra do ouro e para regiões e para preços de venda, regiões de venda, sem dúvida aqui no 61,8 de Fibo, que coincide com a média de 20 low do semanal. E também temos aqui a junção de dois preços importantes, um do diário e um do semanal. Vamos voltar para o diário para ver que preço é esse. É o preço da nuvem de Timoco. E do semanal é a média de 20 comum do semanal. Então temos aqui mais uma região importante para busca de venda. Regiões de venda aí e compra interessantes sinalizadas. Dentro do ouro, então, revendo compra interessante na média de 20 comum do diário. No fundo do semanal, indicado por a linha roxa. Aqui, nessa seta, que coincide com 61,88 de Fibo e a média de 20 low do semanal. Temos também uma venda aqui em cima, na média de 20 comum do semanal, que coincide com a nuvem de Timoco. Então, dentro do ouro, principais regiões de compra e venda sinalizadas para vocês. Vamos agora estar avaliando o nosso USD-CAD. Dentro do USD-CAD, temos aí já no time mensal. Vamos aí, se vocês repararem nos vídeos antigos, nós já vimos falando do USD-CAD desde quando ele estava aqui. Então, indico aí a leitura do USD-CAD nos vídeos anteriores para a gente ver que as análises que a gente fez têm sim fundamento. E então este é o mensal do USD-CAD. Vamos aqui sinalizar este preço de topo, indicado pela linha azul escura. Temos este preço aí de topo no USD-CAD. Além disso, temos aí preços importantes na média de 20 high, média de 20 comum, média de 20 low. Além disso, este preço de fechamento de fundo do mensal e a média de 200 aqui embaixo. Então temos aí estes principais preços dentro do mensal do USD-CAD. Vamos aqui ampliar a escala. Então dentro do USD-CAD é isso. Poderíamos sinalizar também a nuvem de Timoco aqui, delimitação da nuvem de Timoco do mensal. E é isso, dentro do mensal do USD-CAD é isso. Vamos para o semanal. Dentro do semanal temos essa configuração no USD-CAD, temos a formação de um topo. No semanal sempre indicado com a cor roxa. Então temos este topo. Temos aqui a média de 20 high, média de 20 comum, média de 20 low, média de 200, como preços importantes dentro do semanal. Além disso, temos aqui o preço de fundo do semanal, que é este preço aqui embaixo. Poderíamos aí, dentro dessa movimentação de alta do USD-CAD do semanal, traçar um Fibonacci do semanal, deste movimento todo. Como o Fibonacci é no semanal, vou colocar o Fibonacci na cor rosa. Então temos aqui o Fibonacci indicando o 50 de Fibo próximo à resistência do mensal, que é a média de 20 high do mensal. Então temos aqui os 50 de Fibo da pernada de alta do semanal, indicado aqui como um preço importante para compra. E também o 61,8 de Fibo. No caso, tanto o 50 quanto o 61,8 de Fibo
coincidiram com as médias de 20 do mensal do SDCAD. Então, regiões aí importantes sinalizadas para vocês já. O preço está bem longe, mas algum momento vai vir buscar. E dentro do semanal é isso, no SDCAD. Vamos agora para o diário. Dentro do diário temos essa configuração. Temos aqui formação de um topo. Topo, preços importantes no diário sempre com a cor azul claro. Então temos aqui a delimitação deste topo do diário. Além disso, média de 20 high, média de 20 comum, média de 20 low. E estes são os principais preços do diário do USDCAD. Poderíamos aqui registrar a média de 200 aqui embaixo, certo? E é isso. No diário do USDCAD é isso. Vamos agora para o H4, que é o time de execução. Dentro do H4 podemos ver essa configuração. Temos aqui um topo no H4 aqui. Registramos com a cor verde escura. Além disso, preços importantes a serem registrados na média de 200, que está coincidido com a delimitação da nuvem de Ichimoku. Temos aqui a delimitação da nuvem de Ichimoku e é onde a média de 200 se encontra bem em cima. Então, mais uma indicação que esse preço é muito importante. Temos aqui este preço. Além disso, preços importantes na média de 20 high, média de 20 comum, média de 20 low. E temos um preço importante aqui neste fundo do H4. Então, principais preços no H4 do SDCAD sinalizados. Vamos agora sinalizar as principais regiões de compra e venda dentro do SDCAD. Lembrando que esta movimentação, ou no caso, as regiões de compra e de venda serão atingidas de acordo com a movimentação do dólar. Então indica aí a leitura do dólar. Não sei por onde que vocês analisam o dólar, mas a análise do dólar é fundamental para termos maior convicção de onde o preço vai parar dentro das linhas que registramos aqui desde o mensal até o H4. Então, no SDCAD podemos sinalizar aí como principais regiões de compra e venda. Temos aqui como regiões de compra interessantes a média de 20 high do semanal, que é indicado por essa cor, por a linha da cor roxa. Então colocamos a seta aqui sinalizando este preço como um preço interessante para compra. Além disso, média de 20 comum do semanal e média de 20 low do semanal são as principais regiões de compra dentro do semanal do SDCAD. Além disso, regiões de venda dentro do SDCAD. Temos aí regiões interessantes na média de 20 comum do diário, sendo indicado por essa linha aqui azul, e na média de 20 high do diário, sendo indicado aqui por essa linha azul claro. Além disso, teríamos aí também uma venda interessante, no caso, neste preço aqui, no caso, no preço indicado pela junção, pela confluência dessas duas linhas, que seria no diário este topo e no semanal o topo do semanal também. Então, no SDCAD está aí sinalizado para vocês as principais regiões de compra e venda do papel. Então, regiões sinalizadas antes mesmo do preço chegar, onde, no caso, a melhor entrada vai ser definida pela movimentação do dólar, até onde o dólar consegue movimentar, para chegar, no caso, o dólar se movimentar, chegar em um momento de exaustão, e a gente espera que ele chegue em alguma dessas regiões, de acordo com o dólar também. Na verdade, o dólar é a confluência maior. De acordo com o dólar, definimos qual dessas regiões vai ser realizada a nossa entrada.
mas quem indica isso é realmente a movimentação do dólar, bacana. Então, temos aí esta configuração do SDCAD no H4, sinalizamos já preço de compra e de venda, vamos para o STJPY. O STJPY segue no seu movimento assustador de alta, já de vários meses em alta. Vamos aqui ampliar a escala. Dentro do STJPY, vamos registrar este topo aqui do mensal, sendo indicado com a cor azul escura. Além disso, média de 9, e é tudo. São os principais preços aí que temos no STJPY para sinalizar no mensal. Vamos agora para o semanal. Dentro do semanal, temos aqui esta configuração. Temos aqui um topo no semanal, sendo preços no semanal registrados com a cor roxa. Então temos aqui a indicação deste preço de topo. Além disso, poderíamos registrar a média de 9, média de 20 high, média de 20 comum e média de 20 low. Certo? Esses são os principais preços do STJPY no semanal. Vamos agora para o diário. Dentro do diário temos este topo aqui, sendo indicado com a cor azul claro. Além disso, preços importantes na média de 20 high do diário, que é essa daqui. E além disso, média de 20 comum. Poderiam sinalizar aqui a média de 20 low, mas está bem junto ao preço já. Então, não vou sinalizar. Gosto que o gráfico se movimente bem antes de estar fazendo uma entrada, para que a gente não esteja procurando a entrada num range curto de movimentação do papel. Então temos aqui uma tripla confluência. Temos aqui a indicação de um preço muito importante, registrado aí pela junção dessas três linhas, que no caso indica um preço importante do mensal, um preço importante do semanal e um preço importante do diário. Quando temos confluências desta forma, temos aqui um preço ainda mais forte e muito mais difícil de ser ultrapassado. Então, dentro do STJPY no diário é isso. Vamos para o H4. Dentro do H4 temos aqui essa configuração. Temos aqui a formação deste topo. Então vamos sinalizar aqui este topo no H4, sinalizado com a cor azul verde escuro. Além disso, preços importantes: média de 20 high, média de 20 comum. E teremos aqui este fundo aqui também dentro do H4 do STJPY. Então, dentro do STJPY no H4 é isso. Poderíamos aí, quem sabe, estar definindo um Fibonacci para esse movimento aqui de alta todo. Poderíamos traçar esse Fibonacci aqui do H4 para que tenhamos aí a definição de uma região mais importante com o auxílio do Fibonacci. Então, temos aqui o Fibo, que nos daria regiões importantes de Fibo, próximas onde o preço veio buscar. Então, tivemos aqui essa máxima, o preço vem justamente nos 50 de Fibo, que está aqui, sobe, retorna novamente nos 50, sobe, retorna novamente nos 50. Provavelmente possa ser que venha buscar, mas eu acho que ele ainda vem testar o 61.8 de Fibo. Então, dentro do H4 do STJPY é isso. Vamos estar aqui sinalizando as principais regiões de compra e venda dentro do STJPY. Temos aqui preços importantes neste topo do diário, preço interessante aí para estar buscando venda. Além disso, preços importantes na média de 20 high,
do diário, que coincide com a resistência do semanal, coincide com a resistência do mensal. Então temos aqui uma região muito importante, uma confluência tripla. Além destes preços, teríamos aí um preço interessante para a venda na média de 20 comum do diário do STJPY. Regiões de compra interessantes dentro do STJPY. Poderíamos aí estar registrando uma região interessante para compra no 61,8 de FIBO. Então temos aqui o 61,8 de FIBO como uma região interessante para compra, certo? Então vamos estar registrando aqui. Além disso, uma região também interessante para compra seria na média de 20 comum do semanal do USDJPY. No caso da média de 20 high, não da média de 20 comum. Então, dentro do SDJPY é isso. Temos aí a indicação das principais regiões de compra e venda, assim como fizemos no USDCAD, no SHAL, na Libra e no Euro. Vamos agora analisar o SP500. Começamos a nossa análise pelo mensal. Registramos este topo do mensal, sempre com a cor azul escuro. Além disso, média de 20 high, média de 20 comum, média de 20 low. E este preço de fechamento de fundo aqui do mensal do SP500. Primeiro aqui teríamos que ampliar a escala para facilitar a movimentação dentro do gráfico. Então, dentro do mensal é isso. Temos sinalizado aí esses principais preços do mensal dentro do SP500. Vamos para o semanal. Dentro do semanal temos aí a indicação de um preço importante na média de 200 do semanal. Temos aí então sinalizada a média de 200. Além disso, preços importantes na média de 20 comum, onde já veio ser testado, triscou e voltou. Também na média de 20 high do semanal, certo? Então temos aí estes principais preços no semanal. Poderíamos registrar também no semanal este topo, mas está bem longe, então não vai chegar agora. Temos aí sinalizados os preços do semanal dentro do SP500. Vamos para o diário. Dentro do diário temos essa configuração. Temos aí a formação de um preço de fechamento de fundo nessa região. Como é no diário, sinalizamos com a cor azul claro. E, além disso, preços importantes na média de 20 low e na média de 200 aqui em cima, certo? Também poderíamos registrar este preço de topo aqui do diário. Porém, é tudo que temos aí de... Poderíamos delimitar também a nuvem de Ichimoku aqui em cima. Então, temos aí dentro do SP500 essas regiões sinalizadas para o diário. Poderíamos, para auxiliar também a nossa definição de regiões mais importantes, poderíamos traçar esse Fibonacci aqui do diário, deste movimento de queda. Como o Fibonacci está sendo analisado no time diário, podemos colocar o Fibo da cor da resistência diária que utilizamos, que é o azul claro. Então o Fibo nos dá aqui as regiões de 50 e de 61,8, onde a região de 50 de Fibo coincide bem próximo à média de 20 comum do semanal. E também temos aí a indicação do 61,8 de Fibo, também bem próxima de uma resistência do semanal, só que agora da média de 20 high do semanal. Então essa foi a análise do diário. Podemos aqui agora estar analisando o nosso time H4. Dentro do H4 temos essa configuração para o SP500. Lembrando que quando o SP500, quando o dólar cai, o SP500 sobe, quando o dólar sobe, o SP500 cai. Então, tivemos um movimento de alta para o SP500 na semana passada, assim como tivemos para o euro, assim como tivemos para a Libra, assim como tivemos para o ouro. Também tivemos para o SP500.
Então vamos agora analisar o H4 do SP500. Temos aqui a definição deste preço de fechamento de fundo aqui embaixo, sendo indicado pela cor verde escura por se tratar do time H4. Então temos este preço de fechamento de fundo. Temos preços importantes também a serem sinalizados na média de 200, na média de 20 low, na média de 20 comum e na média de 20 high, que querendo ou não está coincidindo com a delimitação da nuvem de Ichimoku aqui, certo? Além dessas resistências importantes no H4, poderíamos registrar este topo aqui, que estaria muito próximo aos 50 de FIBO do diário. Então temos aqui os 50 de FIBO do movimento de queda do diário. Então temos aqui mais uma confluência, os 50 de FIBO do diário coincidindo com o topo da H4. Temos então uma região forte. Dentro do SP500 é isso. Vamos agora sinalizar as principais regiões de compra e de venda. Temos aí como regiões de compra interessantes a média de 200 do semanal. Então temos aqui um preço interessante para registrarmos na média de 200 do semanal, que é esta linha indicada aqui pela cor rosa. Temos aqui este preço, então importante para procurar a compra. Além disso, temos este preço importante também na média de 20 low do diário. Dois preços interessantes para a compra, vai depender da movimentação do dólar. E regiões de venda dentro do SP500, buscaria por vendas nos 50 de FIBO do diário ou na média de 20 high do semanal. Então temos aqui este preço interessante para venda e este preço interessante para venda. Temos aí então dois preços importantes para venda e dois preços importantes para compra. Esse é o SP500. A melhor entrada vai ser definida pela movimentação do dólar. Então, de acordo com o que o dólar movimenta, analisamos também o gráfico do dólar. Não sei qual o gráfico você utiliza, não posso estar revelando também aqui, pois faz parte complementar da estratégia. Além da leitura do dólar, temos mais um indicador que nos auxilia na entrada e na definição das melhores regiões de compra e de venda, mas nós vamos definir qual a melhor entrada a partir da movimentação do dólar. No caso o dólar caia, o SP500 vai subir e temos aí duas regiões interessantes para venda. Em qual delas vamos entrar vai depender do dólar, e duas regiões de compra. Caso o dólar volte a subir, vamos ver aí o quanto que ele sobe para estar definindo em qual dessas regiões vamos estar executando a compra. Então, SP500 analisado. Vamos agora para o Bitcoin. Vou ampliar aqui a escala. Escala ampliada. Vamos sinalizar regiões importantes do mensal. Média de 20 comum, preços importantes. Média de 20 comum, média de 20 low, média de este preço de fechamento de fundo do mensal. Além disso, média de 20 high e este topo aqui no mensal do Bitcoin USD. Além disso, agora vamos para o semanal. Dentro do semanal do Bitcoin temos essa configuração. O Bitcoin de lado já há algumas semanas, em um range aí de movimentação curta. Temos aqui delimitação de um preço de fechamento de fundo no semanal. Por se tratar do semanal, sempre indicado com a cor roxa. Além disso, preços importantes do Bitcoin USD.
na média de 20 high. E é isso. Poderíamos registrar aqui a média de 200, mas a média de 200 começou a registrar agora o preço do Bitcoin. Então, foi um papel que entrou não tão tarde, no caso, um pouco recente na corretora que eu utilizo. Então, temos aqui a indicação do preço da média de 200. Eu vou sinalizar, vou manter aqui sinalizado. Então, esses são os principais preços do semanal no Bitcoin USD. Poderíamos registrar também este candle aqui, que surgiu após esse gap. Então, temos também aqui um preço importante no semanal. Além disso, vamos agora para o diário. Dentro do diário temos essa configuração, onde temos aqui um preço de fechamento de fundo indicado por este fechamento aqui. Como é um preço de fechamento de fundo no diário, sempre sinalizado com a cor azul claro. Então temos este preço de fechamento de fundo. Além disso, média de 20 low, média de 20 comum, a nuvem de Ichimoku, delimitação da nuvem de Ichimoku. Poderíamos registrar este topo aqui também. E o topo maior aqui em cima. Então, poderíamos registrar a média de 200 também, está lá em cima. Vai demorar muito a chegar. Mas, vamos deixar registrado. Temos aí, então, dentro do Bitcoin, as principais regiões importantes no diário. Vamos agora para o H4. Dentro do H4 temos essa configuração no Bitcoin, onde temos aí a formação de um preço de fechamento de fundo aqui no H4, sendo o fundo mais baixo. Então, dentro do H4, sempre com a cor verde escura. Então, temos este preço de fechamento de fundo no H4. Além disso, preços importantes na média de 200 no final da nuvem de Ichimoku, aqui. Então, no final da nuvem de Ichimoku temos um preço também importante a ser sinalizado no H4. Além disso, média de 20 low, que o preço acabou de triscar e retornar. E média, no caso o topo aqui do H4 do Bitcoin USD. Então, no Bitcoin USD é isso, analisado aí desde o time mensal. Vamos sinalizar então agora as principais regiões de compra e de venda. Teríamos aí regiões interessantes para compra na média de 20 comum do diário. Temos então preços interessantes para compra aqui. Na média de 20 low do diário aqui. E regiões de venda interessantes. Temos vendas aí na delimitação da nuvem de Ichimoku e na média de 20 high do semanal. Então, outro preço interessante para venda aqui. Temos aí então sinalizado para vocês dentro do Bitcoin principais regiões de compra e de venda, no caso preços importantes de compra e de venda, no qual esses preços vamos definir qual o melhor preço de entrada a partir da movimentação do dólar. Se o dólar sobe, o Bitcoin cai, compramos em algumas dessas regiões, em qual delas o dólar que vai dizer, no caso a leitura que fazemos do dólar a partir de um gráfico. Então, o preço vai chegar em alguma dessas regiões, vamos executar de acordo com o dólar. E aqui, da mesma forma, caso o dólar se desvalorize, o Bitcoin sobe. Temos regiões de venda interessantes aqui em cima também. Bacana? Então, essa foi a nossa análise semanal de segunda-feira. Temos aí o EURUSD analisado para vocês, indicando aí regiões de compra e venda, assim como o GBP, assim como o ouro, o SDCAD, o SDJPY, o SP500 e o Bitcoin USD. Certo? É isso, rapaziada.
É isso, meus traders. Espero que vocês tenham entendido bem a definição aí das principais regiões de compra e de venda dentro dos ativos que observamos agora. E é isso. Se inscreva no canal, tire suas dúvidas, pode estar colocando no comentário. Compartilhe para aí com amigos que vocês têm em comum, que gostam do assunto e que às vezes pode não ter um mindset definido já para estar operando. É um pouco do que eu desenvolvi. Espero que vocês gostem e façam um acompanhamento durante a semana, que eu tenho certeza que dentro dessas regiões sinalizadas vamos conseguir aí estar fazendo uma grana. Então, quarta-feira eu retorno para vermos aí o movimento parcial da semana e na sexta-feira também para a gente fazer uma conclusão e fazer um fechamento do que foi possível da gente pegar de movimento e assim também as pontuações, né? Quantos pontos conseguimos fazer durante essa semana, beleza? Forte abraço para vocês, se inscrevam no canal, acione o sininho e vamos que vamos. Um abraço.